Bem-vindos a mais um Papo Cast, conversas que importam, e hoje importa de verdade. É uma conversa sobre a nossa sociedade, sobre os nossos costumes, maus costumes, mas boas práticas para a gente tentar fazer uma sociedade melhor a cada dia. Tá? Sigam a gente no nosso canal da Rádio Mix FM no YouTube, o nosso canal Papo Cast no Instagram, curtam o vídeo. Isso vai sempre às quintas ao ar, meio-dia, então a gente vai estar sempre presente, tá? Eu sou o Bruno, fisioterapeuta nas horas vagas aqui, apresentador de podcast, tá? E tô sempre com o Gustavo. Oi, gente, olha só. Se você tem uma cama para dormir, água potável em casa, um local limpo, com saneamento básico, para tomar seu banho, fazer seu xixi, seu cocô, se você tem família que te apoia, que te acolhe, se você tem pessoas para te ajudar, vocês são privilegiados e estão muito na frente, infelizmente, da grande maioria das pessoas. E o tema aqui, é claro que a gente vai brincar, vai levar com leveza, como sempre, mas é muito sério. E aí eu já aproveito para, antes de apresentar os convidados, já pedir desculpa. E eu já peço por mim e pelo Bruno. Claro. A nossa geração é uma geração em desconstrução, gente. Então, nós somos e fomos criados em um mundo machista, em um mundo sexista, em um mundo preconceituoso, e que algumas coisas eram simples brincadeiras e a gente não se dava conta que aquilo ofendia, que aquilo machucava e que aquilo marginalizava. Pessoas marginalizavam que eu falo é colocar à margem. Não estou falando de crime, não, que isso aí é outra história. Então, nós já vamos pedir desculpa aqui de antemão se a gente não usar o termo mais adequado. Eu já falei isso aqui, inclusive em redes sociais, né? A questão da linguagem neutra. Vem professor de português falar, tá errado. Vem a gente falar. Gente, se a minha maneira de falar pode fazer com que o outro se sinta melhor, não me custa nada mudá-la. Então, a fonética diz muito, a semântica diz muito, e a maneira de falar e traduzir as coisas diz muito. Então, já para começar, né, Bruno? Já vamos pedir desculpa. Desculpa, e eu acho que não é nem desculpa, é entender que a gente está com as melhores das intenções aqui, mesmo que a gente cometa deslizes, chamem do jeito que quiser, nós estamos aqui prontos para aprender e para trazer melhoras para a nossa sociedade. E como vocês, né? Claro. Nós estamos convidando vocês para aprender, nós vamos aqui aprender junto. Entre um termo e outro, entre uma forma de se expressar e definir situações de vulnerabilidade especialmente, ou situações de minorias, a gente vai tomar todo o cuidado que a gente puder, que a gente tiver ao nosso alcance entre o nosso... E que a gente souber, né? Pronto. Para a gente ter a melhor comunicação e fazer vocês entenderem e ajudar. Pronto. E reconhecer a ignorância e o desconhecimento é o primeiro passo para melhorar. Bom, então com a gente aqui, Thiago Fonseca, gerente comercial da rede San Diego de Hotéis. Cara, eles têm 11 hotéis no Brasil, 3 em Belo Horizonte, deve ter outros aí na Grande BH. E eles estão num projeto social muito legal com o GAABH, que é Grupo de Assistência e Amparo, depois eles vão explicar pra gente. E quem vem aqui, junto com o Thiago, é a Suzane Louredo, psicóloga, que trabalha no GAABH. E eu já vou começar de pronto perguntando para ela. Suzane, o que é o GAABH? Então, gente, o GAABH é o Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte. É um grupo que surgiu para dar uma assistência ali para as famílias que estão nesse processo de adoção, pretendentes, pessoas que estão na fila, pessoas que já receberam, né, as crianças ou adolescentes, e que se apoiam mutuamente ali nas questões tanto emocionais do processo, quanto legais também, né, eles tiram dúvidas, é mais nesse sentido. Legal. Tá, Thiago, até antes, né, Bruno, a gente ficou cheio de dúvida, até para entender, sabe por quê? Eu falo muito com meus filhos, eu falei isso outro dia com minha mulher, falei, gente, e os seus meninos também. Os nossos meninos vivem na Disneylândia. A vida deles é boa demais. E às vezes, quando acontece uma coisa ruim, as minhas mulheres falam assim, não vamos esconder, sabe por quê? A vida deles já é tão boa, já tem tão pouca dificuldade, que precisa levar essa dificuldade. Por isso que eles têm que entender que a vida não é feita só de sorrisos, infelizmente. E aí, Thiago, e aí nós vamos entender todo esse processo, né? Uma criança que às vezes não tem uma família, porque tem crianças que têm a sorte, às vezes os pais, né, estão ali numa situação desestruturada e tal, mas tem um avô, tem uma tia, alguém que dá um suporte. Que supre essa falta. Mas tem crianças que nem isso. E aí, gente, a gente precisa do Estado. Né? Quando a gente fala em liberalismo, em liberdade, é menos Estado? Não. A gente precisa de mais Estado. Porque quem não precisa de Estado é quem tem condição de viver sem ele. E quem precisa é que não tem condição de viver sem ele. E não é quem não tem o mérito de viver sem ele, não. É quem não consegue. Quem já larga
atrasado. E aí nós vamos entender esse processo, mas aí antes de começar eu queria perguntar pro Thiago, porque, poxa, ele é gerente comercial da rede San Diego, rede de hotéis. Tem um hotel super bacana na Álvares Cabral ali, uma parte de hotel de Granfino, uma diária ali, putz, deve ser um salário nosso aqui. De onde que surgiu isso, Thiago? Assim, pô, vamos ajudar essa turma, e aí fala um pouquinho de onde surgiu, você vai contar um pouquinho da sua história, de onde que veio a sua ideia, porque, cara, é muito difícil a gente que é privilegiado, e tem água em casa, vive bem, paga as contas, come e tal, a gente fala assim, deixa eu gastar um pouquinho do meu tempo, em vez de gastar meu tempo bebendo, indo no jogo do galo e tal, deixa eu gastar meu tempo cuidando de alguém, tentando fazer com que alguém sofra menos. De onde Legal. veio isso? Obrigado pela pergunta. E assim, eu começo falando às vezes, nas palestras, nos momentos, assim, falando que eu não sou. Porque assim, eu não sou psicólogo, eu não sou assistente social, eu não sou médico, eu não sou pai adotivo, né? Eu não tenho ninguém da minha família que adotou, nunca vivenciei isso, nunca passei nenhuma necessidade, né, primária, exatamente. E estou aqui no meio desse projeto. Por que eu estou falando quem eu não sou? Porque eu sou alguém da sociedade que é um voluntário e que quer mudar e que quer ajudar e contribuir. Então, assim, eu gosto de falar isso porque qualquer um de nós, qualquer uma das profissões que estiverem nos ouvindo aí, eles podem também ajudar. Basta acordar para isso. Espero que hoje a gente possa contribuir falando isso. Então, Quando você fala ajudar, desculpa, porque com tempo, com dinheiro, onde que vai para ajudar, liga para quem, manda e-mail, onde que você ajuda, isso. né? Que é isso. Então, olha que interessante, eu brinco que, bom, sou gerente comercial de uma rede de hotéis. O que hotel tem a ver com adoção ou com o projeto de adolescentes? As pessoas perguntam, o que eu tenho a ver com o problema do outro? Isso, exatamente. Então, quando eu fui levar o projeto para a rede hoteleira, eu tinha escrito um projeto para ajudar os adolescentes que estão em situação de acolhimento e eles vão fazer 18 anos e não teriam muitas alternativas. Bom, como eu estou na rede, na San Diego há mais de 13 anos, tenho um bom cargo, as pessoas, sou ouvido, né, as pessoas acreditam no meu trabalho, então eu tenho uma grande oportunidade. Né? Quantas outras pessoas têm um bom trabalho, um bom cargo e que também uma boa influência para tomar decisões positivas, né? Quando eu levei isso para os diretores, que são mineiros, pessoas bem conhecidas aqui, no primeiro momento eles abraçaram, Thiago, se você acredita, nós estamos juntos. Então, foi sensacional que uma das diretoras foi conosco no primeiro dia e abraçou a ideia, né? Num lugar muito simples, né? Debaixo de uma igreja evangélica que doou o espaço. A diretora foi com você? Foi comigo lá e abraçou o projeto do início, né? Qual que é o projeto? O projeto nosso é para ajudar os adolescentes. Aí agora eu vou explicar. O que a gente quis junto com o GABH? Como começou? Esse projeto que eu escrevi, a gente queria ajudar os adolescentes que estão em situação de acolhimento, ou seja, que foram retirados da sua família e que vão fazer 18 anos e não têm um caminho. Quando a gente conheceu a equipe do GABH, foi até através de um outro professor, eu dou aula de hotelaria também, minha vida de hotelaria, eu conheci um outro professor que conhecia o GABH e falou, olha, o GA tem umas pessoas bem bacanas. Quando foi apresentado para os coordenadores do GA, eles estavam escrevendo um projeto também, tinha acabado de ser aprovado na prefeitura para atender essa causa dos adolescentes. Então, fomos juntos construir esse momento. Então, eles conseguiram uma verba e dessa verba já tinha tudo que eles precisavam de cumprir. O hotel entrou com o papel de vou ceder o espaço, que é um espaço legal, o espaço de qualquer empresa, é o mesmo espaço onde os adolescentes frequentam. Que vocês alugam ali para fazer uma convenção e tal. Para 300 pessoas, é o mesmo local que eles estão lá. O lanche, o coffee de uma grande empresa é o mesmo lanche que o hotel oferece para esse adolescente. Então, a gente dá toda essa estrutura. E ninguém nunca tinha pensado nisso, né? Poxa, o hotel recebe pessoas, acolhe e tal, vamos fazer isso com a sociedade, né, e com quem precisa. Então, todas as outras empresas também têm algo que pode contribuir, né? Vou dar um exemplo que em um momento a gente doou a roupa de cama para os acolhimentos.
Gente, eu não sabia o quanto uma roupa de cama faz falta para um acolhimento. E o hotel tem que trocar a roupa de cama anualmente, né? E a roupa de cama é muito boa, é de primeira, mesmo a que vai para doação, é muito boa. Então, a gente precisa dessas iniciativas, né, para que a gente consiga ajudar e Aí vocês trazer pra doam a cá. roupa de cama pro como é que fala? Como é que fala? Não, aí deve GABH? ser pro GABH. estabelecimento de acolhimento. Para os estabelecimentos de acolhimento, E através o do GABH. GABH é um deles. Não, ele que é sempre GABH é um projeto grupo. que trabalha para os acolhimentos. Exato. Né? Não, a gente trabalha com os Com os acolhimentos. acolhimentos. Ah, O tá. nosso objetivo inicial era trabalhar com a adoção, né? Só com os pretendentes ali, as famílias que estão sendo formadas através da adoção. Só que com a medida que a gente vai entrando e conhecendo os acolhimentos, né? Conhecendo um pouco do trabalho das instituições, a gente foi abraçando outras Quantas coisas. crianças, quantos menores de idade vocês têm? Você tem ideia? Vocês têm essa Não, estimativa? eu tenho a estimativa de a gente tem 41 acolhimentos em Belo Horizonte e desses 15 acolhimentos são da nossa faixa etária, né? De 12 a 17 anos. Isso, são 15 de 12 a 17 Peraí, anos. nossa faixa etária. Que a gente do já trabalha projeto. no projeto, É a né? fa- Ah, porque tá. o Falou, nossa, projeto- você tá? Não. Não, mas é... Da sua minha, madura. infelizmente, A faixa etária aqui do nosso Pois esse projeto, projeto é né? bom mesmo, Souza. Suzane, eu acho que é legal explicar que, assim, são 41 casas. Tá. Dessas 41, 15 atendem adolescentes de 12 a 17 anos. Ok. Tá. Dessas 15 é a que a gente trabalha no projeto. Porém, as outras, de 0 a 6 anos, né, tem crianças e bebês ali, de 6 a 12 anos também crianças e bebês ali acolhidas. É que eu acho né? que é interessante falar, se É. por isso eu estiver errado. Para a legislação, pelo ECA, completou 12 anos, deixa de ser criança e vira adolescente. E aí vai até os 18 anos completos e vira adulto. Isso. Para o ECA, nasceu, quer dizer, do 0 aos 12 anos incompletos, é criança. E eu acho que para psicologia, de 0 a 6 anos, primeira infância, completou 7 a 12, segunda infância. É mais ou menos isso? É porque aí vai depender Da né, pe- de qual é o teórico aí, porque tem umas divergências. Mas em tese, sim. Mais ou A menos primeira isso. infância fica ali no 0 a 6 anos. Tem depois um a acolhimento segunda, específico. No caso dos acolhimentos, tem um específico de 0 a 6, depois, Tem. né? É só Outro acolhimento. separado. É só Dessa para a gente forma. entender como é E que... também é separado, no caso, entre meninos e meninas, tá? Então, cada abrigo, ou cada acolhimento, ele tem meninos, são 12 meninos ou 12 meninas, né? Então, dependendo do sexo. Exceto de 0 a 6, que é Aí pode misto, ser os dois. ou casa de irmãos, que a gente ainda tem algumas poucas, deveriam ter mais. Mas tem casa que os irmãos ficam juntos. Ah, que Ah, legal. tá. Mas Legal. são pouquíssimos, porque quase todos os Por meninos causa têm da irmãos, idade. não Em dá. vez de virar aí para outra casa, aí eles mantêm na mesma. Se É, tem um irmão de sexo 2 e e outro de idade. 7. Ah, tá, entendi. Tá. Fica ali dentro da casa dos irmãos, pegou lá, 4 crianças foram abrigadas juntos. Tendo vaga, eles ficam na casa dos irmãos, independente da idade e sexo. Que é uma Só maneira que de não- manter um pouco o laço familiar, né? É. Porque eles já são tão... Em soltos tese, um- era o que deveria acontecer sempre, mas tem uma questão que é a quantidade de irmãos. A gente tem casos que são acolhidos 8 irmãos juntos. Meu A Deus. gente teria que abrir uma casa a cada Pra novo eles, acolhimento, é. porque né, não dá para manter realmente. Não, e aí o projeto nasceu assim, mas o GA, ele sempre teve voltado para esse lado da adoção. E foi o carro-chefe e continua sendo o carro-chefe. O projeto foi também um desafio, posso dizer assim, tanto para o hotel quanto para o GA, a gente está construindo isso juntos, porque o adolescente, ele passa por todas essas dificuldades, às vezes chegou quando criança no acolhimento, e aí ele vai percebendo que o tempo vai passando, ele não foi adotado, seja por um problema da legislação, ou não chegou um pretendente para ele, e aí ele virou adolescente. Pois Então, o pessoal fica lá no congresso, botando peruca, fazendo graça e tal. Nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente que tem 35 anos, 35 né? anos. E que talvez não atenda mais as demandas da população e dificulta. É claro que a adoção você tem que tomar cuidado para a família estar apta a receber, para não ter devolução, quer dizer, não é objeto para devolver, mas enfim, Mas tem bastante. né? Sim. Pô, ela tá com um caso agora que ela não quer falar. Mas assim, depois É, de muitos depois de anos. muitos anos que está com a família adotiva tá Cansou, devolveu. Tá devolvendo. Depois de anos. ô, gente, Então, eu vou é falar, muito doido você vai isso, brigar né? comigo, eu vou falar. Não, Nós não vimos no outro dia na pensa em televisão? revoltante.
a mulher de um cantor sertanejo famoso falando que pegou um menino preto, acho que é o termo mais adequado de usar hoje, não é negro, né? Menino pobre, preto, na praia, levou pra fazer companhia pro menino dela e depois devolveu. Pô, parece que Não, levou sem informar pra ninguém, como se fosse um menino menor de idade. Você tira, né, do estado dele, da cidade, leva, não fala cadê os pais desse menino, não pergunta, não procura saber, leva pra sua casa, depois que deixou de ser útil pro filho dela. E ela ainda fala que devolveu sem verme, ainda usa um termo assim, devolvi bonitinho, sem verme, limpinho e tal. Porra. Bom, enfim, então imagina o que não acontece que a gente às vezes acha engraçado, né? ou se revolta, mas que acontece pelo mundo afora. Então, o ECA, é o que eu tô falando com o estado da criança e adolescente, ele talvez seja defasado, tem que criar procedimentos ok, mas ele tem que também facilitar para dar uma chance a essas crianças terem uma família. Ele tinha que primeiro ser cumprido, né? Porque não é. Não é. Não, com muitas coisas, os prazos, o tempo, né, da criança. E quem que não cumpre? Por exemplo, a criança tem que... É o judiciário? Não. O judiciário inteiro ali. Né, tem várias falhas no processo, o tempo de acolhimento que fica muito longo. Por exemplo, uma menina que entrou com 6 anos, ela fazer 18 anos dentro do acolhimento é um absurdo. E temos vários casos assim. Vários. Entram com 6 anos, o acolhimento era para ser provisório, só que não. Vira uma casa definitiva. Temos casos recorrentes que entra com 6, com 5 e sai agora com 18. Então, isso pra gente, ela viveu a vida dela toda no abrigo, né, no acolhimento. Então, as oportunidades dela ali, né, por causa do problema do judiciário. Se o judiciário tivesse liberado com mais agilidade, né, o processo dela, enquanto era criança, o número de pessoas que estão buscando crianças para adotar é muito maior do que o número de pessoas que estão buscando adolescentes. Eu sempre ouvi isso. Então, se você libera, né, a documentação, que ela está apta à adoção o quanto antes, mais chances ela de ingressar numa família. Né? Eu, como fisioterapeuta, vou ter umas dúvidas que podem ser bobas, mas eu acho que muita gente vai ter a mesma dúvida. Não existe dúvida boba, é dúvida, tá? é novidade pra chegar gente. A criança chegar lá, igual nós estamos falando, de 5 anos e tá pronta para adoção. O que é a documentação? É falta de documentação dela como identidade para ser identificada e assim seguir o processo? O que é essa documentação? Não. Na verdade, quando a criança chega no acolhimento, a primeira tentativa, né, do Estado é fazer a devolução dessa criança para a família, seja para os genitores ou, né, procurando uma tia, avó, alguém que tenha condição. Então, é feita toda uma tentativa de trabalho com a família. Quando não existe mais a possibilidade de devolver para essa família, aí é feita a destituição do poder familiar, que é rompendo o vínculo legal dessa criança com a família e ela está apta para adoção. Só que... Esse processo é o que demora. Esse processo chega a demorar tantos anos... Anos, que a pessoa fica... Não, em que consiste esse processo? Ela chegou hoje... Destituiu o poder familiar relativamente rápido. Não, esse é o problema. Até chegar o processo. Ali é porque ela chegou, a familiar perdeu a guarda. Tá. Eles perdem a guarda. A guarda é a posse da criança. É ter a criança sob a guarda dela. A guarda vira do Estado. Tá. Aí é feito um trabalho para verificar por que essa criança precisou chegar nesse ponto. Porque normalmente... muitas das vezes a família já é acompanhada pelo Conselho Tutelar há anos, já tenta, né, de várias formas ajudar aquela família até chegar no ponto de acolhimento. A prioridade é tentar manter com a família. Eles conversam, eles orientam, eles notificam. Tem vários, né, projetos também que eles incluem a família para ver. É questão de, o menino não tem vaga na escola. O Conselho Tutelar, junto com o CRAS e o CREAS, tenta arrumar a vaga. O que é CRAS, que é CRES? Centro Regional de Assistência Social. É o CRAS. E o CRES? Não faço a menor ideia. É mais ou menos o mesmo trabalho. Centro Regional de Assistência Social. Tá. Então, eles tentam incluir numa vaga, quando é questão de vaga. A mãe não está tendo com quem deixar e precisa de um trabalho. Eles vão ajudar aquela família de alguma forma. Com aquela necessidade. Claro que não são todas as necessidades, gente, que o Estado consegue englobar ali, mas de alguma forma eles tentam ajudar a família. Para chegar no ponto de perder a guarda, não são coisas simples.
Né? Não Tem é que ter uma tido algum tipo de tem abuso, uma violação uma mais violação grave. E eu acho né? legal ficar claro, o que faz perder o poder familiar não é condição financeira, não. Não. São crianças que tiveram algum tipo De violência. de violência. sofrimento. Ou abandono. Abandono, fome, você fala na questão maus tratos. Da financeira, por exemplo. Se é um caso de uma família que está em situação de rua, o CRAS ele tenta ali localizar um acolhimento para receber essa família, só que a família tem que aceitar ir para esse acolhimento. Então, tem várias formas que eles tentam ajudar, só que muitas pessoas não querem, não aderem aos acompanhamentos. Então, com isso, eles acabam perdendo a guarda dessa criança. Aí eles fazem todo um trabalho, primeiro, né, recebe a criança, vê ali o que está precisando de mais urgente, vacina, não estava na escola, o que é, e aí vai começar a trabalhar com a família biológica. Tenta com os genitores, se não for algo, né, mais grave, assim, e vai para a família extensa ali, procurando avós, tios, etc. Esse trabalho de procurar a família demora, mas a gente tem uma insistência nesse trabalho, porque muitas vezes a gente localiza a família, vê que não tem condição naquele momento, aí é dado um prazo. Aí você vai aumentando esse prazo. E nisso a criança está crescendo. E não tem um prazo certo, assim. Deu 2 anos, não deu certo, ele vai pela lei tem um prazo certo, mas Esse não segue isso. Não Qual que é consegue o prazo da lei, cumprir. você sabe? 1 ano, 2 anos, 3 anos, mais ou menos? Você acha que 180, como é que é? 180 dias seria 6 meses? Não, então, é porque são prazos diferentes, assim. Tem um prazo para correr, por exemplo, a destituição, se não me engano, é 120 dias, mas isso depois que determinar a destituição. Porque, assim, quando você vê que não consegue devolver para a família, que não tem ninguém, né, que consiga receber aquela criança, aí é feito um pedido, o acolhimento envia para o juiz, porque de tempos em tempos o acolhimento tem que enviar um relatório do caso para o juiz, ele envia falando que não, né, tudo que eles fizeram e sugerindo a destituição do poder familiar. O processo demora meses já para chegar no juiz. Aí tem Ministério Público, tem Defensoria Pública, a Defensoria ali é o que está defendendo a família, né, biológica, e fica nessa. Aí isso demora demais. E o tudo Poder no Brasil, Judiciário, infelizmente, e aí talvez seja até um pouco de reflexo desse sistema neoliberal que a gente está conhecendo desde os anos 90, o Poder Judiciário, ele perdeu um pouco a humanidade. O Poder Judiciário hoje trabalha com metas, e metas são números. Então, enquanto para vocês são 45 nomes, CPFs, crianças e tal, para o Poder Judiciário é um número de processo lá que termina com 0024 se for Belo Horizonte, com 079 se for Contato, com 0027 se for Betim, enfim, não importa. Aqui é 028, vocês estão todos em BH, né? E para o Judiciário aquilo é mais um processo. E os processos têm que girar dentro das metas que o CNJ estabelece, e metas estas que não contam chegada e resultado final, não. São andamentos. E aí, às vezes, cada andamento, cada pulinho que dá, que não resolve o problema... É uma parte da meta cumprida. Atende a meta neoliberal do Poder Judiciário, mas não atende a meta social de pegar aquela criança e entregar... E realmente resolver a vida dela. Resolver o problema. Que é um problema, assim, é chato de falar isso, mas é uma criança... Quer dizer, até vira um problema social. Pode vir um problema social depois. Mas é um problema pra ela. Enquanto ela é criança, é um problema pra ela. E todo mundo acha que o problema é só dela. Não, então, acolhimento não é um lugar feito para uma criança, né, passar ali a primeira infância inteira, passar anos. A adolescência toda. Aquilo é provisório, é uma instituição que tem 12 crianças, um sistema que, querendo ou não, visa ali os cuidados essenciais. Eles não têm como dar aquele carinho, aquela... Não é possível. Pelo deve dar comida, cama, banho... A criança é bem cuidada. Segurança. Mas não tem como ter essa proximidade, esse afeto que é numa família. Então... E uma outra coisa eu acho que é importante a gente frisar é que quem está lá é que teve algum direito dele que não foi violado. Isso aí. Sim. E aí a sociedade, de modo geral, pensa que quem está lá é um marginal, que fez alguma coisa errada, que a culpa foi dele. Não, pelo contrário, ele é a vítima. Esse é o ponto. Quem está lá no acolhimento foi vítima de alguma coisa, da sociedade ou da família, alguma coisa aconteceu para ele estar lá. E a gente, às vezes, não entende que quem está lá é a vítima. E aí, até para dar uma oportunidade de trabalho, ou para trazer essa pessoa para uma realidade positiva, para mostrar outros caminhos positivos, né? A gente tem que acessar esse adolescente. Mas também
até para acessar esse adolescente, o judiciário ele tem ali limitações, né, que ele não deixa acessar esse adolescente. Tudo bem que tem realmente pessoas que vão procurar com intenções que não são corretas, né, e tem que ter esse cuidado mesmo, mas também não pode segregar tanto, separar tanto, porque senão eles não ficam prontos para, quando fazem 18 anos, seguir a vida adulta. Um exemplo, o jovem ele não pode manusear nada da cozinha dentro do acolhimento. Poxa, É uma fez ótima 18 oportunidade de trabalho. fez 18 né? anos, o que é a primeira coisa que ele tem que fazer quando chega na sua casa com 18 anos? Cozinhar. Comida. E ele não sabe, porque até os 18 ele não poderia mexer na cozinha, ele não pode. Não, uma coisa Né? básica. A gente leva lanche nos acolhimentos, aí você leva um pão para comer com presunto e queijo. Os pão é ótimo. Os pães entram, a cozinheira São cortados. corta e depois devolve, Isso. porque os meninos não podem cortar o pão. Então, assim, a legislação também atrapalha nesse tipo de caso, Eu né? acho que é mais do que legislação. Eu acho que as pessoas que conduzem esse processo são pessoas alheias à realidade da população. Porque quem que conduz isso, as pessoas vai enganado. Então, é um magistrado, um promotor de justiça, um defensor, provavelmente advogados. No âmbito da municipalidade, ali um prefeito. Ou seja, na grande maioria são pessoas que aquela realidade é tão estranha para eles que eles são capazes de fazer que nem aquela rainha lá, fugiu o nome dela, Maria Antonieta, da França, se não tem pães que comam brioches, né? Então, para elas não existe uma pessoa que não tem alguém da família para cuidar, não existe uma pessoa que não tem o que comer, não existe. Para eles aquilo é tão fora da realidade que eles não conseguem ir ali, como diria Guimarães Rosa, né, no rabo da palavra e entender a realidade de fato do que aquelas pessoas vivem. E aí, falar para uma criança que talvez a criança dela tenha alguém em casa, paga para isso, a mucama dos tempos modernos, que vai partir o pão e entregar a comida pronta para eles. Então, para mim, o sistema ele vem problemático e defeituoso, não só pela maneira como ele é colocado, mas porque a engrenagem, ou seja, as pessoas que movimentam o sistema não conhecem o próprio sistema. E isso é algo que sempre me preocupa, né? A gente circula no judiciário, na saúde, quer dizer, nas várias áreas, e o ambiente que a gente circula, gente, é o quê? 5% da população? Talvez menos do que isso, né? É uma grande bolha. Então, porque a legislação, quando é conveniente para o Poder Judiciário, o Judiciário interpreta de maneira mais humana. Não, e tem vários, você falou da saúde, né? O Bruno tá aí na questão da saúde, por exemplo, eles são crianças e adolescentes que muitas das vezes têm alguma dificuldade ali, algum problema mental, psíquico, traumático, né? Que eles passaram, e aí eles vão, né, como é que chama? Cersame, que é até o adolescente. Né? Haja sigla, hein? Cersame. O Cersame é o Centro de Saúde Mental, né? Tá. O I é do infantil ali, Infantil, porque tem o Cersá adulto e em Belo Horizonte a gente tem 2 Cersames, né? Infantis e juvenil. Nesses Cersames, eu já tive algumas vezes, é impressionante, os meninos se cumprimentam, e aí, você é de qual abrigo? A maioria dos meninos que estão lá são de acolhimento. E aí, o que eu estou trazendo isso para a área da saúde também, que é um grande problema. Muitos têm problemas psicológicos, têm que ser tratados, estão sendo tratados e tal, mas vou dar um exemplo simples, né? Ele vai para um psiquiatra, por exemplo. Aí o psiquiatra vai lá, medica, dá um laudo e tal. Ele tem que voltar. Ele volta, normalmente não é o mesmo psiquiatra que atende ele. É outro, que aí vai pegar o caso na metade do caminho. Então, assim, é difícil. Tem falhas, né? Tem muitas falhas, né? Em vários momentos, né? E aí ele vai crescendo, né? Tomando uma medicação, sem um acompanhamento devido. E aí, quando um adolescente desse faz 18 anos, que tem ainda um problema mental, algum distúrbio, então, para inserir no mercado de trabalho, é muito mais difícil. Porque o mercado de trabalho, ele quer as pessoas prontas, preparadas, aptas a exercer a função, mas se tem algum problema mental ali, ele faz 18, não vai ter casa, não vai saber cortar um pão, não vai ter condições de cuidar da parte financeira dele e para achar um emprego. Teve um caso
de um adolescente que estava conosco, fez 18 anos e aí o emprego que ele estava pleiteando pediu para ele uma documentação atualizada do problema mental que ele tinha. Como é que ele vai conseguir esse documento rápido? Né? Ele tinha um documento de 2023, ele queria um documento agora de 2025. Não vai conseguir. E Entendeu? isso talvez seja legislação, porque talvez ele estivesse sendo contratado como PCD e a legislação para ele entrar na cota de PCD talvez exija um laudo com menos de 6 meses. Então vamos lá. E se não Aí- for PCD... Era isso? Mas o PCD, para você conseguir, né, a questão de um laudo, né, que formalize aquilo ali do PCD, você tem que conseguir um acompanhamento da rede de saúde e a gente não consegue. A gente tem meninos aí que passam por um neurologista. Eu tive um caso que, para mim, absurdo. Neurologista infantil em Belo Horizonte é raríssimo. O neurologista deu alta falando que tinha mais de 2.000 pacientes inscritos. O laudo Estou foi te esse? dando Eu tô dando alta, eu tenho mais 2 Porque eu pacientes. tenho mais de 2.000 pacientes. Seja Não feliz. tem tempo de te ver. O mais ou menino menos. a gente está precisando de um diagnóstico de autismo e não deu, não. Escreveu que não podia mais acompanhar ele, deu E a alta mãe dele colocou. tomou paracetamol, você sabe? Posso perder piada, né? Pelo amor de Deus. E nesse âmbito de saúde, como é que é a estrutura do acolhimento? Vocês têm estímulos assim? Estou falando de tratamento, a gente está falando de tratamento, mas de incentivo a esporte, incentivo a alguma coisa assim? Nunca, né? Tem projetos específicos, que é como o GA faz esse com os adolescentes, tem projetos específicos também para isso. Mas assim, é tão interessante o que você está trazendo. Porque nada é no âmbito geral, tá, gente? Isso. Cada Cada casa tem algum projeto ligado a ela. Isso, Entendi. e tem que aderir aos outros. Não, e eu caso acho que queira. falta tanta coisa Isso, que exatamente. isso é supérfluo. Não, exatamente. não é nem... É a pirâmide de Maslow que fala. Você vai É. aumentando a necessidade de acordo com o que você vai... A gente parou você na sabe. primeira ali. Talvez mal consiga suplantar a primeira, que é comer, dormir, a saúde básica. Nós estávamos no evento, né, na Associação Médica, fomos convidados pela Associação Médica de Psiquiatria, com a doutora Tatiana, e foi muito interessante a gente discutir vários temas. Ela abriu para a gente falar um pouco dos adolescentes em acolhimento, e que o ser humano ali, né, ela trazendo isso como psiquiatra, assim, ele é tão diverso e tem tantas áreas complexas que a gente precisa de atuar, que não é só na medicação, é também na medicação. Mas é a medicação, na leitura, no português, no aprender, no estar junto com alguém, em conseguir vislumbrar algo diferente do meio que ele vive. Então, assim, é um ser humano, e aquele ser humano ali, ele é complexo, você precisa de tudo isso, sim, né? Só que ele não tem o básico, né? Vou dar um exemplo, assim, que aconteceu conosco, assim, ele foi entrar num hotel, tá? Uma adolescente. Num hotel qualquer. No hotel, do projeto, né? Primeira vez que foi entrar no hotel, virou para uma técnica, falou assim, a gente pode entrar ali, porque assim, eles não tinham ideia que poderiam... Aquilo não é lugar para mim. E aqui não é lugar para mim. Não. Hotel para fazer parte do projeto. Fazer parte do projeto. Então, assim, só deles estarem entrando no hotel, vivenciando aquele ambiente, sabendo as funções que existem dentro do hotel, eles começam já a sonhar. E aí, ao longo, no final do primeiro ano, a gente falou assim, qual profissão que você quer? E eu fiquei até emocionado na época, porque falou assim, não, eu quero ser recepcionista de hotel. Eu achei tão bacana, porque ela conseguiu vislumbrar dentro de um ambiente ali que ela passou e que virou um ambiente legal para ela, positivo, que ela viu uma solução para uma profissão dela, né? Então, eles precisam de ter essa oportunidade, de viver em lugares, experiências diferentes, né? E dentro do acolhimento, o mundo dele é muito restrito, né? A gente lê muito na psicologia que o exemplo move as crianças, que o exemplo forma mais do que a informação e tal. Essas crianças que estão ali no abrigo, elas não têm um exemplo de alguém que trabalha, que sai de casa, constitui família. Elas vivem ali no microcosmo ali, pequenininho, com uma assistência social. E aí, quando faz 18 anos, ela vai para a rua, ou graças ao Grupo San Diego, ela acaba tendo, talvez, mais tenramente, com 12, 13, 14 anos, uma ideia do que é o mundo lá fora de trabalho e tal. Mas aos 18 anos, para quem tem formação, estuda escola técnica, tem família que banca e tal, não consegue trabalho fácil, a gente sabe que há um problema sério de alocação de trabalho para esses jovens,
ele sai sem ter o exemplo, sem ter formação, e o governo, a gente vem para a questão dos auxílios sociais, né? Eu não vou nem dizer que é obrigado, porque eu acho que é um dever do Estado. O governo presta um auxílio, Bolsa Família, auxílio, enfim, os auxílios gerais, e a gente ouve o pessoal falar que são vagabundos que não querem trabalhar, né? Sendo que o sonho dela era ser recepcionista, Mas- que são as pessoas, os trabalhadores, que as pessoas que falam que é vagabundo, que as pessoas que falam isso tratam mal. E a dificuldade é tão grande, imagina, tem uma menina dessa, ou um menino, ele passou a vida inteira ali e tem dificuldade de escrever. Por quê? Por exemplo, ele teve um problema escolar que a família não colocava ele na escola, então ele entra atrasado, né, depois que vai para o acolhimento. Ou ele tem alguma dificuldade, Lá algum eles problema... todos estudam. Todos No estudam. acolhimento, sim. No acolhimento, sim. A escola municipal, estadual, a rede A que normal. estiver mais próximo, né, do Tá. acolhimento. Do acolhimento. Só que o seguinte, imagina, 12 adolescentes, 12 meninos, você acha que faz o dever de casa? Senta todo mundo. Senta e faz todo mundo. direitinho. Até tem horário e tudo, mas não tem a cobrança dos pais, de quem tá lá junto. A forma que ele vai terminar o estudo dele não é legal. São as exceções, nós temos as exceções que têm uma formação boa. Então a maioria não consegue. No projeto, às vezes eu estou falando alguma coisa, peço eles para escreverem, tem hora que eu não consigo ler. Um menino de 17 anos. Né? E aí ele vai para o mercado de trabalho, e aí, poxa, qual a função que ele vai conseguir exercer, sendo que ele não consegue escrever bem, fala errado? Poxa, muitos não têm acesso à informática. Cara, Então, como que não sabe mexer no computador, E né? como é que se sente seguro depois que sai para chegar numa instituição e pedir e conversar ou ser oferecido emprego para ele? Vai. Mas começa a abalar ele todo de novo, porque não tem essa formação básica, né? E é isso que a gente tenta fazer no projeto. Prepará-los para isso, para esses momentos, para que eles se vislumbrem que, olha, eu tenho que trabalhar hoje, estudar hoje, construir agora para que... Vai ser o primeiro degrauzinho, a gente vai estar subindo. melhor lá depois. Então a gente faz esse trabalho com eles, de estar, olha, você tem 14 anos, mas o que você quer ser? Você sabia que você tem que saber falar, saber conversar, tem que escrever, tem que Quem estudar, pergunte né? isso, às vezes já começa a mexer diferente com a Isso. cabeça dele. tem que né? ler e entender o que leu. A gente tem tentado, né, parceiros aí para fazer reforço escolar com os meninos, porque a questão da defasagem escolar é um Então grande vamos lá, problema Suzane. que a gente Alguém que tem. está assistindo aqui, quer ser um parceiro, quer dedicar o tempo, aonde que a pessoa vai? Porque tem isso também, às vezes tem gente aí que tá, uma pessoa que está aposentada, né, que está com os filhos criados e aí quer dedicar um pouco do tempo para isso. Aonde que a pessoa, para ajudar a fazer um para casa? Então, no nosso caso, pode procurar o GABH no Instagram e entrar em contato, que a gente sempre Vai na tem. mensagem lá do A gente sempre tem alguma necessidade, sempre, para Trabalho não múltiplas falta. áreas. Não falta. Essa questão do reforço, por exemplo, a gente está entrando em contato com locais próximos, porque tem um problema também que é a questão da locomoção dos meninos. A gente não pode, eu não posso pegar um menino de um acolhimento lá na Pampulha e arrumar, eu arrumei uma professora particular, onde? Lá no... Na Savassi. É. Não- Quem que É vai levar? impossível Eles não, logisticamente, né? né? Meninos menores não andam sozinhos, tem que ter um educador para acompanhar. Então, a gente tem toda essa questão da logística. A gente tem entrado em volta, né? Vamos lá, pega um acolhimento aqui. O que a gente tem aqui em volta? Aí a gente entra em contato, pede bolsa esporte, pede auxílio de reforço. Tem pessoas que aderem. A gente teve 2 professores agora, assim, incríveis de jiu-jitsu, deram bolsas completas para os meninos, com uniforme. para com aula de tudo. jiu-jitsu. Abraçaram total. Tem uns que falam, eu não consigo fazer isso, mas, por exemplo, escolinha de futebol, eu não consigo, mas o que você acha de a gente fazer um dia aqui para os meninos virem jogar bola? Então, qualquer coisa que a gente consegue para os meninos já é muito diferente. Qualquer coisa que a gente consegue tirar esses meninos do contexto de acolhimento, para eles poderem ter outras oportunidades, já é ótimo. Então, quem quiser, gente, não falta, não é só, né, o nosso grupo. Isso aí você pode procurar a quantidade de ONG e de OSC que tem procurando voluntários para... eu sei fazer artesanato. Você pode ter certeza que tem alguma ONG, alguma OSC que quer o seu artesanato. Você quer ensinar alguém? A gente tem. Uhum. E as pessoas precisam também se movimentar no sentido de procurar. Porque, assim, eu ligo para vários lugares todos os dias procurando parceiro. E tem gente que, mas
E tem o preconceito também de acolhimento. É usuário de droga? Aí eu não tenho muita paciência. Eu falo, Eles ligam. Mas é o preconceito, sabe por quê? Aí vamos voltar àquela história do desconhecimento. A ignorância, né? A ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer. Nós somos aqui senhores dos nossos preconceitos também, que são e foram construídos por estereótipos que a gente viu na televisão, que mostraram pra gente, em filmes e por aí vai. E você não vê divulgado, né, o trabalho de um acolhimento? Não. É raríssimo. Eu fiz estágio na Vara da Infância em 2012, 12, 13. Quando eu entrei na Vara da Infância, eu falei, gente, eu não sei nada, o que é isso? A realidade das pessoas é tão fora da bolha que eu estava. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? E isso aqui em Belo Horizonte. Aí eu lia o processo e falava, não é possível que isso aconteça aqui em Belo Horizonte. Não, e assim... Cárcere privado? Aqui em Belo Horizonte. Às vezes a gente vê na televisão, sei lá, África, Israel, Palestina e tal, mas Palestina é aqui, né? E precisa de tudo. Quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, assim. Por exemplo, um adolescente fez 18 anos, vai precisar... Esses dias falou, Thiago, tô precisando de lâmpada para casa que ele tá indo. Então, tipo assim, é de tudo mesmo. Então, depois dos 18, tem que montar a casa, tem que preparar tudo. E antes, assim, tudo desde uma educação melhor, de ter um profissional que possa ajudar. Às vezes um fonoaudiólogo que tem dificuldade de fala, né? Alguns adolescentes. Vários. Às vezes a sua empresa produz algum produto lá que consegue, esse produto também faz falta para o acolhimento. Ou, por exemplo, como manter uma casa? Tem uma casa agora que está para ser inaugurada, que não tem apoio ainda da prefeitura. Uma pessoa faleceu, deixou a casa no testamento em prol Que legal. da causa. Hein? E aí eles conseguiram voluntários, acabaram de reformar a casa, acabaram de mobiliar a casa, só que agora tem que sustentar a casa, né? Então agora eles estão buscando parceiros para que sustente essa casa, que seja uma forma... Tem como ser usada, né? Para ser usado, porque esses adolescentes vão fazer 18, tem agora um lugar, né, para ir, né? Pensa, se sua mulher te bota fora de casa, tem que montar uma casa, você tá fudido. Imagina um menino com 18 anos. Sem a clareza que nós temos. Não, sem estar trabalhando, sem ter formação e tal. Eles não sabem nem do que precisa. Né, mesmo, sua mulher te bota fora de É, casa, Thiago, você tá fudido, tô não montar a ferrado. casa, tá lascado. Tá errado. Arrumar airfry, Vai. Airfryer. Os meninos não sabem nem o que é Não, airfryer. Uma frigideira já tava de bom Não, tamanho, airfry, né? pois é, eles não sabem nem como é airfry. Nós temos um caso que está trabalhando, é o acompanhamento pós-18, né? Que a Suzane acompanha, né? E aí, essa jovem adulta estava tendo dificuldade no trabalho. Mas, assim, são coisas simples, né, Suzane? Assim, traz aí pra gente, por exemplo, o quanto faltou instrução ao longo da evolução dela. Agora fez 18, ela precisa de coisas básicas, né? Ela, né, começou a trabalhar lá na rede do hotel e tudo. Começou a perceber que se ela chegasse atrasada, mas ficasse, né, eu cheguei 20 minutos atrasada. Se eu ficar 20 minutos depois, não é descontado no meu salário. Ela começou a chegar a hora que ela Cada queria. vez mais tarde. Ela Ela começou Ela não a chegar. entende. Ela Por não... ingenuidade pura, Pura né? ingenuidade. A gente foi chamar a atenção dela, falando, olha, você vai perder seu emprego. Se você continuar... Mas eu fico. Eu falei, mas você perguntou ao seu chefe se você pode chegar... Eu preciso de você 7 horas da manhã. Teve um dia que você chegou 8h20. Tá contando com Você sabe quem fez o seu trabalho nesse tempo? Ela, mas eu fico depois. Aí, né, a gente teve que conversar, explicar, e você fala, parece tão básico, né? E ela tomou um susto, ela, mas será que dá tempo de eu melhorar antes de ser mandada embora? Eu falei, dá, agora você vai... A Aí partir de amanhã você No já outro pode dia melhorar, ela né? mandou lá, ela chegou 20 minutos mais cedo, tirou uma foto do ponto e mandou pra gente, que ela tava chegando. E possivelmente, se ela tivesse uma família estruturada, que Alguém, fala? alguém Funcional, deveria. fala hoje, né? Funcional, alguém da família falaria com ela. Isso. Alguém falaria que não dá, É. você não tá atrasada, não? Você não tá acordando tarde, não? Alguém falaria alguma coisa, mas é uma coisa Então é de tudo, entendeu? Assim, eles precisam do apoio nas coisas mais simples, né? Um exemplo aqui, um deles ganhou o primeiro salário. E aí, pô, e o seu salário? Cadê? Pô, tá aqui na minha mochila. Nossa Se o salário Senhora. tá na mochila? É, porque ele não sabia o que fazer com o salário, né? Onde que E guarda aí, o que isso? você Como fez é que com o faz? salário? Eu tirei foto eu com dinheiro, não é assim que os rappers Nossa fazem e Senhora. tal. Eu Postou no falei, meu Instagram. Deus do Que céu. beleza. Então, assim, é isso, eles não têm o exemplo, É. né?
E aí a gente está ali para A gente apoiar, né? A gente falou a questão da educação financeira. A gente teve menino que gastou R$300 para papagaio. Papagaio Recebi. pipa? Gastou R$300 para pagar. E você fala, gente, mas imagina, eles nunca tiveram. E na hora que Exatamente. tem a primeira chance, os primeiros salários, eu falo, a gente fica rindo e tudo, mas, gente, eles nunca tiveram oportunidade de ter aquelas coisas. Então, quando eles podem, celular é a primeira coisa. eu conheço Todo um cara que mundo o primeiro compra celular. salário, ele fechou a perna de tatuagem. Isso um cara preparado. Esse aqui tinha fechado a cristal. Ele fechou a perna com a tatuagem. Então imagina, isso ele tá estudado, ele tava na Isso. faculdade, tava no estágio. Então, Só que pô, pros meninos, a gente precisa explicar, porque, infelizmente, se ele fez 18 anos, ele tem que ter uma reserva financeira. Porque a maioria é contratado pela Asprom, né, por essas empresas. Então, faz 18 anos, tem ali uns 2 meses, mais ou menos, de extra, e depois eles são mandados embora. Porque o contrato deles é de menor aprendiz. Então, e aí? Nessa virada é o grande Deixou. problema, porque vira tudo. Imagina como o ser humano, né? Todo mundo faz as coisas por mim ou comigo, por uma coisa, de repente, o meu trabalho eu vou ter que executar coisas muito mais complexas do que eu executava. De repente, eu não tenho mais a pessoa que me direcionava. Eu estou sozinho. Estou numa casa diferente, num lugar diferente, tudo ao mesmo tempo. essa exigência toda pra ele, E né? quem com 18 anos, quem de nós com 18 anos tinham discernimento ou condições de falar que estava tomando a melhor decisão? Nada, Imagina! Eu esperava mesmo. Imagina dele. Pro sex time do Miquel. Existe algum programa de apadrinhamento em que pessoas podem apadrinhar crianças ou Sim. adolescentes? É bom divulgar também isso. né? Existe o Ah Cevan. lá, se quiser olhar pra lá e falar bonitinho, pode olhar pra mim também. Eu sou mais bonito que a câmera, mas... É porque você me perguntando, eu tô sempre falando. Existe o Cevan, você pode jogar Cevan. Você fazer um cortezinho. Você Pode olhar joga- pra mim. Joga Cevan na C-E... VAM. Tá. E já vai direto para a página deles, eles explicam exatamente como é. Porque não é assim também. Eu quero apadrinhar uma criança. Você tem que passar por uma ficha, é feito um estudo de por quê. Porque gente, infelizmente, o ser humano, todo mundo fala, tudo burocrático, mas é. Tem gente que quer, eu quero apadrinhar uma menina de 16 anos. Por quê? Eu tenho uma filha de 5, ela pode olhar minha filha. Não, Nossa. gente. Não, o exemplo que você deu é Pelo lindo. amor de Deus, Quando você começou a falar, eu fiquei com medo. O exemplo que você deu é maravilhoso. Se for isso, Menos ó, mal, vai né? cuidar da minha... Né? Não, é porque aparece, esse é um que aparece muito, procurando empregado. Eu quero apadrinhar para me ajudar em casa. É o Casa Grande Senzala. Né? Esse aparece muito. É claro que tem coisas piores, Uhum. tanto na adoção quanto também no apadrinhamento. Por isso é a necessidade dessa burocracia, essas etapas. Não, Passa por assistência eu social, acho passa que por psicólogo. A burocracia, ela é importante até o limite que ela inviabiliza a operação. Exato. Claro. Esse é o ponto. Né? Isso. Então ela vai ali até aqui. Inviabilizou a operação, tá errado. Vamos É reestudar isso essa burocracia. Exato. Não, a burocracia do processo, né, de se habilitar para adoção é um pouquinho chata e tudo, pede muito documento, mas eu não acho que é um problema. O erro está na burocracia para liberar a criança para adoção. É isso que agarra a fila. Isso. É gente que está lá 6, 7 anos na fila esperando um bebê, que é o que mais tem. A pessoa fica ali, ó. Porque não aparece esse bebê. Quando aparece um bebê, o bebê tá lá. Vamos tentar com a família. E procura. O bebê vai crescendo. Um exemplo, eu trabalhei no acolhimento, chegou um bebê, direto da maternidade. Mãe, em trajetória de rua, a mãe evadiu do hospital, deixou o bebê. Ok, o bebê chegou para o acolhimento. E aí, mãe conhecida, registrado. Mãe conhecida. Mãe fez. Conhecida que eu digo, hospital sabe-se hoje- quem é a mãe. Isso. Porque o sabe quem é hospital Porque deu hoje- entrada lá, Isso. gerou o negócio de Exatamente. nascimento com Isso. vida lá. certificado. Não, o hospital mesmo hoje faz a certidão de nascimento, né? Você não precisa sair do hospital para ter a certidão. Então, chegou lá esse bebê. Cara, esse bebê ficou 9 meses lá. A gente estava procurando essa mãe aonde? Entramos em contato lá com os programas com trabalho, né? De trajetória de rua. Fulano, passamos o nome. Quanto tempo a gente tem que Pois ficar é. procurando? E é o mesmo Poder Judiciário, vou falar aqui, que é tão ágil para extinguir processo do juizado especial, porque a parte não anexa comprovante de residência, que a parte não anexa carteira nacional de habilitação, é ágil. Por quê? Porque a meta do CNJ é baixar processo. Aí chega uma criança que precisa de uma destituição de poder. Não, agora é poder familiar, né? Destituição do poder familiar. Porque na época que eu estudei era poder. Era. Destituição de poder familiar.
Aí fica cheio de coisinha, porque aquilo talvez não gere a meta que ele precisa. Né? Então, o que a gente quer com o sistema? Aí vem a questão do sistema neoliberal de novo. É atender uma meta burocrática e demonstrar eficiência artificial, ou é atender Ou é realmente cuidar da o objetivo do Estado? Que extinguir processo de juizado especial, porque precisa de perícia, isso é fácil. Agora, bater no peito e destruir o poder familiar de uma mãe que está numa situação como essa, e dar uma chance para uma criança que, infelizmente, teve, vou chamar de sorte ou azar, nem sei se existe isso, mas teve o azar, né, de vir de uma família, de uma mãe. De ser abandonada. Enfim. A no mãe, caso a gente ali, a fala, mãe- não esquece a mãe. Vamos Mas Ela o foi criança. abandonada no hospital. Mas o cara, para ele é um número que termina com 0024. Tem um caso interessante de uma adolescente, tem 17 anos, faz 18 agora em dezembro. Ela ficou mais de 10 anos nesse processo. Ela virou, Caramba. né, para os responsáveis lá no meio do julgamento, não sei exatamente Não, foi o no- momento, é. momento que ela falou, mas para alguém, alguma autoridade, falou assim: por que você demorou tanto tempo com a minha causa e eu não pude ser adotado e agora que você está me liberando? Virou para alguma autoridade fazer. Então, Foi assim, pro juiz. foi para o juiz? Foi. Então, assim, ela mesma conseguiu perceber que por esse problema ela não teve mais sucesso Assim, até então, né? a gente até falou do juiz, assim, individualizando. É claro que as pessoas estão no sistema ali, as pessoas desconhecem, viram o número, mas o sistema vicia as pessoas em agir assim, porque até as próprias pessoas têm uma falsa sensação de conforto, porque cumpriu a burocracia ou o requisito ali para se fazer eficiente para o sistema. Então ela acredita até que ela, não, estou fazendo meu trabalho. Todo mundo faz, publica edital, sei lá o quê, busca a mãe em vários endereços e tal, e para ele é mais um. Né? Então, essa mudança ela precisa vir de cima, que eu falo, na maneira de operacionalizar todo esse sistema. Né? E eu falo pouco de legislação, talvez seja... Mas tem a questão do legislativo e judiciário, tudo está precisando de ter uma mudança, né? Está atrasado mesmo, as leis que a gente tem, algumas coisas precisam melhorar. Então não é só o judiciário que é lento, aí uma brechinha que tem, né, fica enrolando o processo por causa de uma brecha Mas na quem lei. que enrola o processo por brecha na lei? Cara, eu nem sei te dizer, porque o processo Ele anda passa por tantos- tantas coisas, né? Ele vai na primeira instância lá, o juiz foi e determinou a destituição do poder familiar. A defensoria recorre, o processo vai para a segunda instância. Nesse processo aí já ficou... Mas o sistema, às vezes, exige que o promotor despache 50 processos num dia e não que ele viabilize 2 crianças adotadas por mês. Então, para ele despachar 50 processos, por isso que ele faça, chegou do juiz, vista ao defensor. Ele nem olhou. Aí o defensor precisa também despachar 50 num dia, ele pega, opina por tal coisa, mas antes faça edital. Aí vai pro servidor. Aí o servidor recebe, tem 100... a produtividade dele é por número de editais que ele faça, ele não confere, vai sapeca o edital. E aí o sistema ele vai se retroalimentando. Não, por um exemplo bobo, que às vezes eles pedem para notificar os genitores no DOM. Quem lê o Diário Oficial Municipal? Dom Diário Oficial do município. Né, a gente está procurando uma pessoa que está em situação de rua. Nós vamos notificar ela no DOM? Para quê, gente? Isso aí ficou aqui, ó. Não, até claro, mas sair. tudo bem, vai cumprir esse formalismo. Não, mas aí que seja rápido. Que seja rápido. Exato, que seja. Não precisa do promotor jogar para lá ou sei lá o que jogar para cá. Que infelizmente, e aí eu repito, eu não acho que a culpa seja do indivíduo. É porque o sistema, porque se ele começar a falar assim, não, peraí, eu vou olhar um por um. Ah, não, pô, esse aqui, ó. Não, esse aqui não precisa ser previsto para a defensoria, não. Esse aqui eu já posso opinar pela destituição do poder familiar para ele ser adotado. Aí, em vez de fazer 50, ele vai fazer 2. Aí vai vir a corregedoria, o CNJ, CNB, e falar assim, mas esse cara não trabalha. Porque o outro movimentou 3 mil processos que movimentou 15. Agora, quem fez diferença na vida de pessoas? Exato. Né? Então, esse sistema, a estrutura neoliberal que o sistema, e ninguém tem coragem, ou pelo menos de botar o dedo nessa ferida. Tem um livro de uma ela trabalha na corregedoria do TJRS, até eu estou lendo esse livro agora, e ela bate muito nisso, em como as metas do CNJ, elas fazem com que a justiça busque andamentos de eficiência que só fazem sentido
em planilhas, em papéis, mas não fazem sentido na realidade, na vida. Né? Esse é o problema. Eu queria falar um pouco mais do Grupo San Diego. Acho que a gente tem que até louvar, né, quem tem iniciativa. É um grupo 11 hotéis milionário. O dono desse hotel aí deve tá andando de avião, jatinho e tal. Tem ilha em como é que chama lá? Não, aquela ali no Rio lá Angra dos Reis e tal. Não, eu ia falar ilha aqui, é no Rio das Velhas, Nova Lima, né? Mas uma coisa, Gustavo, assim, eles são, a diretoria, eles são mineiros. Mas eles não ficaram preocupados? Aí, com o preconceito das pessoas, vai entrar esse meninada aqui com cara de pop, com sei lá o quê. Porque as pessoas pensam assim, desculpa. Não, então, é tão bacana quando a gente trata com pessoas assim, esclarecidas, né? Pelo contrário, eles falam, não, a gente precisa de apoiar, sim. A gente precisa de ajudar aonde a gente está. Né? Os hotéis estão inseridos ali e os hotéis vão precisar de trabalhadores, né? De mão de obra também. Então, assim, nada mais justo do que a gente abrir as portas, prepará-los e também, se eles estiverem interessados e gostarem, por que não trabalhar conosco, né? E isso tem acontecido, a gente tem muitos casos de sucesso. E o que eu acho importante, assim, a gente fala muito do lado político e tudo, mas o empresário, ele pode fazer a diferença. E é o que o Grupo San Diego fez, né? A diretoria do San Diego apostou e está fazendo a diferença, junto com o GABH. Mas quantas empresas a gente tem aqui, hoje, ouvindo a gente, né? Que poderiam estar apoiando uma causa, que poderiam estar liberando o seu refeitório, o seu espaço, sua aula de jiu-jitsu, a sua academia. Ou o dentista, tem um caso, um dos meninos está conosco, tem um problema e vai precisar do dentista. E aí? Poxa, mas o dentista às vezes demora e tudo, mas pô, tem pessoas que podem ajudar. O CNPJ pode ajudar mais. Então, essa é a provocação que eu faço. Eu vou para casa às vezes e falo, poxa, o San Diego, outros hotéis aqui de Belo Horizonte estão apoiando, o Alha, o Jaraguá, o Holiday Inn, o Diferencial Flat aqui em Nova Lima. E eles estão ajudando, fornecendo empregos após ou eles ajudando durante essa formação? Durante a formação e também abertos a receber a contratação e tudo. Então, esses outros hotéis já estão apoiando. Poxa, se a hotelaria, que está, na teoria, tão distante, né, desse mundo do acolhimento e tudo, abriu as portas, por que para as outras empresas não? Eles também precisam de trabalhadores, eles também precisam melhorar a estrutura da sociedade no qual eles vivem, e o CNPJ faz parte disso. A gente não pode esquecer que as empresas também precisam fazer um trabalho social, né? Concordo plenamente. E se alguém quiser, depois eu até quero repercutir, mas se alguém quiser, algum empresário estiver assistindo aí, sei lá, uma empresa de alimentos, e tem alimento que está para vencer, alguma coisa queira doar, ou alguém queira, sei lá, ceder espaço, ou um profissional, dentista, enfim. Fotógrafo. Quem? Aonde que vai? Vai lá no GABH. No GABH. Porque a GABH é a OSC que vai poder direcionar essa necessidade, essas fases. Porque pode ser para um projeto nosso, com os adolescentes, mas pode ser por um acolhimento de crianças de 0 a 6, dependendo da profissão, do que ele for doar, né? Sabe o que eu acho? Não estou dizendo que é o caso do San Diego, não. Acho louvável, acho que todo mundo tem que ajudar. Eu não sei até que ponto a caridade que nós fazemos, vou me incluir, tá? Não seja uma maneira de eu apagar as minhas culpas, ou eu ter um conforto comigo mesmo das minhas culpas pelos meus privilégios, dando... Porque quem faz caridade, a verdade é essa, dá o que pode dar. Ele não dá o que está fazendo falta, ele não dá o que vai comprometer, ele dá o que pode dar. Então, eu sempre fico na dúvida, e as pessoas, às vezes, caridosas demais, sempre me vem, você é psicólogo, você vai poder fazer um estudo mais profundo disso aí. Eu não sei até que ponto, não estou generalizando, as pessoas às vezes não apontam ou buscam caridade por caridade, não pelo outro, mas pelas próprias culpas, por si mesmo. Tem problema não. Porque, não, ótimo. Mas me preocupa muito, e aí eu estou pensando em um projeto de sociedade, um projeto de país, e um projeto de humanidade melhor. Todas as vezes que a gente vê alguma pauta que pode mudar a estrutura, as
especialmente aí, vamos falar do legislativo, né? São justamente os empresários ou as classes mais abastadas que se colocam contra. Então teve aí, tarifa zero de ônibus em Belo Horizonte. Isso mudaria para melhor a vida de muita gente. Facilitaria, inclusive, a circulação desses adolescentes que vão sair lá do abrigo e não vão precisar mais de uma doação para pagar 10, 15, acho que é passagem de ônibus grátis, eu nem sei o preço. 5,75. Então, uma ida e uma volta são R$12, cara. Não, e isso é um problema. É um problema. No projeto, às vezes, a gente tem dificuldade de levar os adolescentes. Eu mesmo já fui de carro, com o meu carro, buscar o adolescente, o técnico e todo mundo para conseguir levar para o projeto. Né? E aí isso é mudar o sistema. Só que para mudar o sistema, alguém ia perder. Aí você fala em aumentar a tributação de gente que vive de renda. Você me desculpa. Uma pessoa que tem uma renda aí de R$20 mil, ele pagar 1.000 de imposto ou R$2.000 de imposto, estou fazendo aqui ou R$2.000 de imposto, vai mudar muito pouco na vida dele. Ele vai talvez deixar de sair 1 ou 2 vezes por semana, talvez ele vai deixar de viajar para um lugar, vai para o outro, a vida dele vai seguir. Mas ninguém quer deixar de fazer Mas nada, se você aumentar R$100 na vida de quem ganha um salário mínimo, não. Né? Então, não, pelo amor de Deus, não estou me colocando contra ajudar. Todo mundo tem que ajudar dentro do possível e tal. Absolutamente. Mas eu sempre me preocupo com o macro. Da gente tentar movimentar, né? E esse trabalho é um trabalho que eu sei que movimenta. Para que ali quem tem poder de comando, quem tem o dinheiro, porque, gente, a gente é pequenininho demais. Né? A gente é muito pequenininho. Mas olha só, uma vez eu conversei com um vereador, levando a causa. E aí ele me fala, né, assim, bom, Thiago, dentro da minha alçada eu posso fazer isso. Mas já foi ótimo. Não! Entendeu? Porque alguém dentro da alçada dele tomou uma atitude. Mas não mudou o sistema. Não mudou. Mas o que mais me indigna é a pessoa que tem a consciência, que está num cargo, um empresário, que é dono de uma empresa milionária aí e tal, que a empresa dele é uma empresa de sucesso. Do lado dessa empresa tem uma casa de acolhimento e ele nunca olhou para a casa para poder ajudar a casa. Então, não levou lá uma cesta de Natal para fazer um peru para fazer o Natal dos meninos. Então, uma lâmpada. Nenhuma lâmpada. Dar um peru para sua casa no Natal. Ai, gente, o tanto de gente que ele está falando de empresa, o tanto de gente que entra para retirar um acolhimento de um lugar, vizinhos. Como que assim? não querem. Porque fala assim, não quero essa vizinhança. São crianças, atrapalha a vizinhança, grita demais. É isso. Nossa, toda hora. Acolhimento muda de endereço toda hora. Então, porque ninguém quer nem saber por que que os meninos estão ali. Não, tá me incomodando. Parece na televisão essas coisas, falando assim, poxa, aqui essa casa tá dando errado, porque nunca deu certo, esses meninos são assim, esses meninos são assado, e os vizinhos não aceitam. Então, por isso que eu tô falando assim, mudar o sistema é muito difícil, realmente. Mas a gente fica aqui assim, sonhando com o máximo para... Mas o vizinho... nas estrelas, se o vizinho ajudar, se o vizinho ajudar, entendeu? Se o vizinho não olhar para ele com a cara feia quando os meninos estão indo para a escola, né? Se o vizinho puder dar uma mão, se a empresa puder dar uma mão, já valeu muito. Não, nesse caso, se o vizinho não atrapalhar, já tá ótimo, né? É piada isso, mas é isso. Pois, quando você falou do hotel, eu fiquei sempre pensando nisso, porque e aí até para fazer a justiça, no caso do San Diego, tudo bem. Eles entram lá junto com os hóspedes, na porta. Era aí que eu ia chegar. Até né? Vamos chegar assim. É claro que o San Diego é uma empresa, e a empresa existe para dar lucro mesmo, é por isso que ela existe. Ela não vai ceder um espaço num dia, numa hora que vai ter gente para alugar. Ok, perfeito. Só que, ao permitir que os meninos entrem e saiam pela porta da frente, ela corre risco de perder hóspede e tal. Então, por isso perdeu hóspede. Isso é fazer mais. Porque para além do espaço, você está dando inclusão. Exatamente. Então você está dando mais do que o que não vai me fazer falta. Você está colocando a cara para bater. Exatamente. Isso faz muita diferença. Né? O seu tempo. Né? Tempo o que a gente tem hoje que é finito, né? Dinheiro, tempo e energia. Exato. Tudo isso acaba. Aí você falou, e realmente a gente chega, né? Às vezes eu entro com alguns meninos no hotel, já teve gente olhando de cara. Tipo, quem que é esses hóspedes, né? Meninos? Gente, adolescente, você acha que eles entram como? Mas se entrasse do mesmo jeito, desculpa.
Louro do olho azul? Ah, claro. Não era a mesma impressão, né? Com certeza. E eu acho que mais, assim, além disso, de dar oportunidade, eu acho que é trazer os meninos para um ambiente que eles venham um futuro, que seja, eu falo assim, igual ele falou da recepcionista, olha lá que legal, aquele cara trabalha de terno, o que eu tenho que fazer para chegar lá, chegar né? ali? É. Ou para eu poder ficar aqui, que eu tô gostando só de olhar para esse lugar, tá bom? Ar-condicionado, as pessoas são bem É, tratadas. São bem tratadas, tá parecendo que tá de banho tomado, parece que ela tem uma casa, é ambiência também, né? É. Tem um deles que falou recentemente, Bruno, com a Suzane, assim, não, mas trabalho é tudo igual, não foi, Suzane? Como é que ele foi? Ele estava reclamando um pouco e ele trabalha no hotel, né? Porque um outro menino também quer trabalhar no hotel e a gente está Discutindo isso, né? vendo a situação, porque todos querem, mas a gente tem que adequar um pouco. Olha, pra você ver, Perfil, porque o hotel idade. abriu a porta, né? É. Se outras empresas e segmentos tivessem abrido as portas, eles estavam sonhando em trabalhar nas outras empresas, ou, né? Então, o sonho dele, de muitos, está sendo limitado aqui, não é o que a gente quer. A gente quer, né, que eles cresçam e evoluam para o melhor deles, mas... Daí ele falou assim que... Porque um outro menino falou, como é que é trabalhar, né, no hotel? Aí ele falou, emprego é tudo igual. Eu olhei para ele assim e falei assim, tudo igual? Ele falou assim, emprego é tudo igual. Eu falei, mas você trabalhava no supermercado e não gostava? Ele falou, não. No hotel tratam a gente melhor. Eu falei, então não é tudo igual. Tem uns mais iguais que os outros. Então, Porque ele tinha uma questão, ele fala assim, ele meio que foi falar com o outro que não era nada demais, só que é. Ele não quer sair de lá. Você pergunta não se quer, ele quer sair de lá. Ele Ele não quer. ele é acolhido, todo mundo entende todos os processos dele e ele é tratado como igual, né? Assim, no sentido de equidade, né? Tipo, Nós estamos falando de burocracia, eu fiquei com uma dúvida prática aqui. Uma empresa que queira ajudar, ela passa... Qual que é a burocracia? Que às vezes a empresa também tem medo. Vou lá, tem que mandar documento, mandar CND e tal. É simples essa ajuda? não, então, para ser o menor aprendiz, ele tem que passar por algum programa. Ou pela Asprom, Rede Cidadã, né? A empresa Para tem contratar um menor aprendiz. Isso, Sim. então contrata-se a Asprom como exemplo, a Asprom... E o Hotel San Diego fez isso? Fez isso. Legal. Pegou toda a documentação, fez a parceria, assinou. E se uma empresa quer falar assim, eu quero dar um curso profissionalizante de panificação. Estamos aceitando. Desde que Mas seja existe um algo... procedimento burocrático? Não. Se for algo dentro do permitido Da para o legislação. menor, né? É isso que Porque eu ia falar, é esse que é o qualificação ponto. específica também tem aquele... Questão de mexer com poder forno, ter- gás, pode ser que não, né? pode É ser. porque depende do que é. Se eles estão oferecendo, eles vão saber qual idade não, é eu tô- para Não Vê saber um que trem horas aqui que vai no- ter o projeto, a Porque melhor idade para apresentar Tem esse projeto. cursos que são a partir de 14, tem curso que é a partir de 16. Não Eles vão depende de saber. aprovação de ninguém. Depende só de caber na legislação, vocês toparem e a pessoa querer. Isso, exato. Sim. Tá. E para fins de apadrinhamento? Muito Apadrinhamento. Porque você falou que é um pouco mais complicado. Aí é só o CEVAM. Só o Porque Aí a o pessoa Cevan- vai no Cevan, preenche os requisitos. Passa por uma entrevista, fala qual que é o perfil. Vamos supor que Porque você apadrinhamento, ele conhece pega um a menino. pessoa, a criança, o menor, e leva para casa. Não, mais Não ou menos. Ô, necessariamente. Gustavo, esse é um ponto que, pra mim, eu tô novo nisso também, né? Como eu falei, não era do meu dia a dia, tô aprendendo. Tem um ano que você um ano, aqui em off, né? 2 anos, 1 ano e meio. De onde que veio essa ideia, Thiago? Ah, Porque aqui, você também, querendo ou não, você bota seu emprego mais ou menos. Você tava há 11 expôs anos. seu emprego. Você falou assim, sim. cara, agora eu quero trazer um monte de menino pra cá. Se acontece e dá errado de alguma forma, É Se não um é a menino sua lá- ideia, né? Junta lá, quebra. E aí? É um risco. Não, e não só na San Diego, nos outros que eu tô levando também, que eu não tenho Você ainda. tá um dia em casa, É. tranquilo, vendo o jogo do Galo, que não quer ter casa de atleticano. É, sou mesmo. Acertou. Falou assim, minha vida de atleticano tá muito boa. Deixa eu arrumar Não um teve risco pra mim Não aqui. teve esse dia, Aí foi lá não. não teve não. Aí você foi lá no... Como é que foi isso? Não, então assim, eu cresci eu sou de Contagem e tudo, então eu tive muitos amigos da escola pública que foram por tráfico, que foram para outros caminhos assim. Então sempre foi uma causa que assim, eu tinha um amigo que frequentava a minha casa, ele virou o chefe do tráfico de perto da minha casa. Eu tenho amigos que frequentavam a minha casa, assaltou loja e estava preso, né? Então, assim, isso para mim foi uma Tive um colega presa. de faculdade que foi preso agora nesse negócio aí do Zema, de mineração, é verdade. Então, Eu vi ontem no- Então, essa questão era um próximo, assim, não tão próximo, vamos dizer, mas sempre eu convivi de alguma forma. E depois, lendo, vendo, eu vi algumas coisas
na internet, até um vídeo de um estudo de um pessoal da faculdade que fez de São Paulo e tal, e eu vi o quanto tem pessoas que não têm o mínimo. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguém para quem de fato precisa. Porque lá no hotel, a gente consegue fazer com que várias pessoas cresçam, né? Tem uma menina que trabalha comigo até hoje que ela não queria estudar, não queria fazer faculdade, eu fui lá e paguei a matrícula dela. Hoje ela já formou, ganha super bem, tem uma vida, casou, tá ótima. Mas precisava de um incentivo ali. Se eu conseguia fazer isso com várias pessoas, mais simples e tudo, dentro da hotelaria, dentro do meu meio de convívio, eu falei, bom, ela tinha uma família, tinha tudo tal, mas e quem não tem nada? Né? Então esse foi o propósito, né, de ver um pouco quando eu era criança, de ver que várias pessoas cresceram, e é muito comum pessoas que crescem dentro de hotéis. Por né? que a sua vida teve um encaminhamento diferente desses seus amigos? Então, eu acho que a questão familiar, esse é o família ponto, foi tem isso um que nome mexeu. Estruturada. Estruturada. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram em tudo, irmãos, irmãs, tios. Então, assim, eu tive uma família que me deu oportunidade de Qual era a profissão dos tudo. seus pais? Minha mãe era professora de primeira a quarta série, meu pai... No caso do Felipe. Cara, filho de professor é difícil degenerar. Meu pai... Vamos investir em professor. Meu pai, por exemplo, ele tem até a 8ª série só. Então, assim, eu brinco com ele hoje, que eu via pouco meu pai, que meu pai só trabalhava, né? Assim, era aquela questão de trabalho na empresa. Esforço. Eu não grande lembro muito tempo, do meu pai né? quando eu era criança, sabe? Mas, assim, conseguiu me dar uma vida, uma estrutura. Hoje está todo mundo muito bem. Mas aí quem não teve isso, né? Então foi essa a provocação. E quem não tem o que eu tive, né? E aí a gente tentou achar esse caminho. Eu vou te falar que eu escrevi esse projeto mais de 10 anos atrás e não consegui tirar da gaveta. Por não saber para onde ir, entendeu? Para onde ir. Até durante uma aula que eu estava dando de hotelaria, conheci o Everton, que é um professor também, e ele tinha um projeto social junto com o GA e deu certo. Então, assim... Sabe o que acontece? É a história do avião. Você está no avião ali, o que a aeromoça fala, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão. Primeiro, coloque a máscara em você, para depois colocar... Você tá botando a máscara em você. Você ficou 10 anos... Pensando, primeiro, deixa eu botar a máscara. Você botou a máscara em você. Pô, tô há 11 anos aqui nessa empresa, agora eu posso tentar botar a máscara que tá do meu lado. É isso. É isso. É muito disso. E a questão do apadrinhamento, como eu estava falando, que eu aprendi agora, né? Eu sempre tive um preconceito assim, poxa, eu vou apadrinhar. Bom, o adolescente ou a criança mora num abrigo, e aí eu vou pegar, vou apadrinhar, vou levar para minha casa, depois vou devolver. Meu Deus, eu sempre tive isso comigo. Eu falei, não vou, eu não acho certo, não é legal. Até um dia que eu fui um acolhimento, estava conversando com uma adolescente de 17 anos. Ela falou assim para mim, ô tio, por que você não me apadrinha? Você já tá grande, você já tem que pensar em trabalhar e tudo, né? Levando para esse lado. Mas eu perguntei para ela, mas por que você quer um padrinho? Não, mas padrinho é legal demais. Pô, imagina sábado, eu não ia precisar de comer o macarrão com ovo aqui, eu queria poder comer uma coisa diferente, conhecer às outras vezes é um coisas. McDonald's. Então, assim, para ele, o apadrinhamento, no caso do adolescente, especificamente, ele já sabe, de alguma forma, ele já entende que ele vai ter que se virar, mas ele não tem oportunidade de viver e de conviver com coisas positivas. Então, apadrinhar, sim, é uma grande solução, né, Suzane? E você tem alguns exemplos aí de padrinhos que ajudam esse adolescente depois que vira um jovem adulto, né? A gente tem padrinhos que falam, olha, eu amo esse menino, mas eu não tenho condição de adotar. Porque adotar, gente, realmente, pôr alguém na sua casa, você tem que ter condição, você tem que ter espaço, você tem que ter tempo. Ele falou assim, mas eu quero continuar ajudando ele, quando ele fizer 18 anos. Ele está para fazer 18 anos, o padrinho faz todo o movimento. Tá ajudando. Vai ajudar a montar a casa. Vai ajudar a montar a casa, já está fazendo todo um movimento para ajudar. E é um lugar, gente, é uma referência que esse menino, ele já é padrinho desse menino, tem 6 anos. É uma referência que esse menino vai ter para a vida. É a família desse menino, ele não tem referência, acho que esse termo é um termo legal, referência. Ele não tem outra família. Então, é um lugar que ele vai almoçar fim de semana, é uma família que ele tem ali, aniversário, que ele tem... Se eu pensar, imagina o que seu pai, que você falava da ausência do seu pai por esforço, por trabalho, às vezes você via ele só no fim de semana. Por que a gente não pode levar o padrinho
Como isso aí. Isso. Né? Tem gente que trabalha fora, viaja a semana inteira, o padrinho é quem chega lá sexta, sábado, dá um abraço e vê um filme junto. É isso. Tá bom. Não, Eu chega já agora, referência. época de fim de ano, os meninos ficam doidos, porque tem um programa de apadrinhamento pro Natal, né? É uma iniciativa do Cevan aí para que os meninos não passem o Natal e o Réveillon no acolhimento. Gente, os meninos, será que eu vou conseguir um padrinho esse ano? E a ansiedade deles, né? Será que eu vou ser escolhido de novo ou não, né? Já não fui escolhido pela minha família biológica, já sofri traumas, já não fui adotado quando eu era criança de 0 a 12, e aí, olha o quanto de sentimento é carregado isso e todo ano renovado, né? Será que eu vou ter o padrinho? Pô, meu colega tem padrinho, eu não tenho até hoje. Será porque eu sou homem, sou mulher, sou preto, sou... E eu fico Tem pensando... apadrinhamento que começou no Natal e dura anos. Tem apadrinhamento que ocorre só no Natal, a pessoa já cumpriu a cota dela. A San Do Diego, mês, verdade, A cumpriu San a Diego cota fez ali do ano, né? Fez um... falando de novo da San Diego, eles fizeram um Natal para os adolescentes. Convidou Vamos botar 5 aqui no casas. Instagram o site do San Diego que merece. Eles pegaram 5 casas, todos os adolescentes que estavam ou não no projeto, e fizeram um Natal para eles. Mas assim, o Natal, né? Comida, bebida, assim, tudo de primeira, decoração e tudo, né? Quando aí entraram na recepção do hotel, foram chegando, né? De ônibus, alugou o ônibus de transporte para poder levar, pagou. Tudo. Aí quando eles chegaram na recepção do hotel, aquele tanto de adolescente, né? Sim, ansiosos. Quando entrou pro restaurante, eu tava do lado de uma menina e falou assim, nossa, isso aqui tá parecendo a Disney. Bom, aquilo ali para mim foi assim, meu Deus, essa é uma adolescente que dificilmente vai ter oportunidade de ir pra Disney. Mas o mais próximo da Disney foi aquele momento ali na recepção do hotel pro Natal, né? E ali eles ganharam presentes, né? Todos eles ganharam, comeram, se divertiram. E assim, bom, não precisa ser só no Natal, né? A San Diego se propôs a fazer só no Natal, mas eles têm que ter alguma oportunidade até para sonhar. O mais próximo que essa chegou da Disney foi num jantar de Natal. Né? Caminhando pro fim, eu quero fazer uma pergunta, mas você sabe por que o Papai Noel tem filho, né? Já ouviu essa? Não. Porque o saco dele é de brinquedo. Aqui, é uma coisa que ficou na cabeça, quando o cara ou a menina vão pra rua ali com 18 anos, ou vão conquistar a vida, aí talvez vire um pouco lei da sobrevivência. O rapaz, como ele não tem força de trabalho para oferecer, mas ele tem força física, eu acho que ele vai roubar para comer. Não por falta de opção. E a menina, às vezes, vai ser, o termo que tentar usar é profissional do sexo. Que talvez seja também a maneira. Ela é nova, jovem, bonita, enfim. Pode ser um jeito que eles pensam de ter chance na vida. E isso também vira. E aí eu tô voltando àquela história da necessidade do Estado se envolver e da própria sociedade civil. Porque a mesma vizinha que reclama que as crianças estão ali gritando, etc, etc, o mesmo hóspede que reclama que está entrando um pessoal fazendo algazarra no hotel, é aquela que vai pedir, falar que bandido bom é bandido morto, que é o menino que foi roubar e às vezes roubou, sei lá, quebrou um vidro de um carro, pegou um negócio para ele poder comer, morar e tal. E a menina que às vezes foi se prostituir, é errado falar hoje em dia, como é que fala? Vendeu o corpo, enfim. Tem gente que faz por opção, mas ela foi fazer, né? Tem aquela moça lá que está com o Cristiano Ronaldo, Andressa Urach, lá ela fala que ela escolheu e tal, beleza. Mas as meninas que vão porque não tem como fazer outra coisa, aquela pessoa para comer, para dormir, enfim. E às vezes viram até escravizadas, né? E aí aquela mesma vizinha vai falar que aquela menina tem pouca vergonha, não foi educada, não tem Deus no coração. Eu acho que é muito sobre isso, né? Tem muita gente para julgar os adolescentes que, né, falando, não dando oportunidades, reclamando de tudo que eles fazem, mas que até os 0, 6 anos era tudo bonitinho, que aí entra o ponto. Esse é o primeiro ponto. Quando fala da adoção de 0 a 6, assim, fala assim, nossa, que legal adotar e tal. Assim, tem um fator ainda carinhoso ali. Quando faz 12 anos, ele já tem um fator ali de problema. Ele deixou de ter um carinho, ele tem uma pureza. E passou a ser um problema. Né? Fala que você vai adotar um menino de 14 anos, eu vou falar assim, mas pra que você vai fazer isso? Você vai arrumar esse problema, por quê? Ninguém tem esse olhar de... Né, ele pai que tolera filho adolescente em casa porque é filho. Porque se não fosse do próprio sangue, já tinha tocado... que acho que todos. Mas o que você falou, por exemplo, a gente teve um caso
né, dentro do projeto, 2 casos. Um de um menino que de fato foi para as drogas, né? Porque é mais fácil, ganha-se mais e por aí Tá, vai. foi trabalhar com drogas. Foi Foi pro crime, é roubado. Foi pro crime, mesmo, foi pro crime. E porque foi pro crime normalmente tem um contexto também, gente. Muitos dos meninos vêm de famílias que têm um envolvimento com o tráfico. Então, quando sai, eu não tenho outro lugar para ir, Mas eu não volto para tem essa um família. hotel San Diego pra dar um trabalho, mas tem o chefe da boca que vai dar. vai dar. É isso aí. Não é isso? E de fato teve um caso que aconteceu isso e exemplifica. Outro caso de uma menina que ela não foi para esse mundo, mas ela foi assediada, fez 18 anos e estavam querendo levar. E ela virou para mim e falou assim: olha, Thiago, eu fui por um acolhimento de adulto, cheguei lá, a pessoa virou para mim e falou assim: você bebe? Você já pensou em fazer programa e tudo? E aí ela falou para mim: eu nunca mexi com essas coisas. E eu passei mal e ela foi internada. Então, assim, esse mundo é o que chega na frente, né? É o que chega na frente. Que, assim, às vezes a gente acha engraçado, e a gente tende a achar, porque como não é o nosso mundo, eu faço a minha culpa também, tem coisa que como não é o nosso mundo, a gente acha engraçadinho na hora, mas depois, quando vem uma autoridade e fala que olhou para uma menina de 14 anos e pintou um clima, a gente imediatamente acha engraçado. Você pensar um pouquinho, tem tanta camada nisso, Sim. tem Tem tanta problema coisa muito por mais, trás disso, né? você acaba estimulando, incentivando tanta coisa que você não se dá conta, que a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? Vamos para profundo, eu tô até cansei. Eu fico até pensando no jogo da polarização, porque é um papo que eu acho que não tem que... Tem, Não. patati ou patatá, Atlético ou Cruzeiro, vamos fazer um trem aqui, vamos Então terminar vai aqui lá. com alegria, ousadia e alegria. Tiaguinho ou Belo? Você tem Belo, que negócio de eu pagode. Aí eu vou Você vai? também, toca aí, ó. Nós vamos encontrar no Nós show do estamos Belo, querendo toca aí. tocar junto. Minha mulher tá ali, ela veio aqui hoje assistir, ó. Mas eu tô indo para ver o Belo. Ó. Já vi várias vezes. Eu também, não. Todo Você já show, tem a ó, cara? tem 3 pessoas, 4, show em Belo Horizonte, eu não perco. Humberto Guess, eu sou doido pra tirar uma foto. Humberto Guess, você não vai ver esse trem nem fuder, mas eu vou falar assim mesmo. Tirar uma foto comigo, cara, sou seu fã. Roberto Carlos, esse, coitado. Você não Esse vai ver aí mais. é Roberto Carlos, Deus e o resto, né? Ele não tá fazendo navio, mas não. Tá fazendo navio. Vai Mas ele chega no navio, ele diz que ele nem fica no navio, né? Mas ele fala que ele tem que virar só à direita. Não, Como ele dá é que muita chega no mancada. navio? Roupa nova. Eu adoro roupa nova. Vou no show de Já roupa foi no nova. show do Roupa Nova Agora, também. Belo, gente. Cara, o Belo. Tá Belo bom, Horizonte então vou fica dizer. bom, né? Cara, não, cara. O Belo é um cara que veio da favela, da pobreza, foi preso por associação ao tráfico. Por quê? Ele dava dinheiro, arma e tal, para os amigos dele de infância que mexiam com o tráfico. Foi preso, ficou 6 anos preso. Enquanto ele estava preso, ele comia Viana Araújo e traiu ela. Preso com a Graciane Barbosa. Nossa, foi isso, foi quando ele tava preso. Preso! Esse cara é um ídolo. Esse cara é um ídolo. Ele sai E já dando certo de novo. saiu, refez a... Cara, se eu ficar um dia preso, sério, eu acho que eu tenho um trauma pro resto da vida. Tô brincando, não. Pensa Tem qualquer cara um de que nós ia aqui, sofrer. Você ia bundinha sofrer com na prisão. talco, papel higiênico... abraço. papel higiênico áspero, já machuca. Aquele, lava a bunda. Imagina, cara, um dia... O cara ficou 6 anos. Não, cara, isso, eu, também você falou com o Roberto Carlos, eu fiquei brincando, o Roberto Carlos perdeu a perna nos anos 40. Andou de muleta, de pau, até a adolescência, cara. Querendo ou não, é uma história de superação. Você tá rindo, né? Isso é aleatório demais. Mas é pra isso. Essa é a ideia da gente poder. Você já viu a descrição dele? Como Eu sou um tudólogo? tudólogo. Já leu o livro do É. Roberto Carlos? É Não dá, triste, faz uns só, links quando ele... que não dá pra Tem a entender música direito. Odivan, já ouviu? Já. Que, inclusive, o nome daquele zagueiro do Vasco, Odivan, é porque a mãe dele era fã do Roberto Carlos, botou o nome dele da música que mais gostava, ficou Odivan, sabia disso? Não. Nem sei quem Legal. é zagueiro. O Odivan, que diga de passagem, Muito bom ainda. vocês vão lembrar disso. Na final do Mundial de Clubes, em 97, fez o gol contra do Real Madrid, a bola veio, ele bateu assim, a bola Eu entrou. tinha 7 anos. Odivan. Para, só, você é gato, então. Quer dizer, não porque você é muito bonito, é porque você tá mentira a idade. Mas na música Odivan, ele conta do dia. Ele fala que via muito sangue, que é não sei se você gosta da música. Tô tentando pensar em qualquer parte. Ele vê um casaco branco de linho e tal. É o cara que faz o torniquete na perna dele pra ele não morrer. Até arrepia. Bizarra a história do mercado. Também é uma história de superação, né? Então eu tô com você. Nós vamos encontrar no show do Thiago e do Belo. Eu já vi a cerveja vai chegar.
Na hora que esse programa for pro ar, já vai ter passado o show. Depois a gente conta do show aqui. Então vai, traz umas oliveiras aí pra gente encerrar. Né? Não, papo, cara, faz mais um jogo aí da polarização, pra gente, cara, o papo é sério, mas a gente precisa, Sim, cara, Vai se leve. cara, até pra poder fazer com que essas crianças, adolescentes ou jovens adultos possam ter uma vida melhor, eles têm que tentar, dentro do que é possível, ter um pouco de leveza. Sabe A Vida é Bela? Sem dúvida. Né? Eles têm O filme eles do precisam disso Roberto mesmo. Benini? É isso, cara. Teatro. Não é coitadinho, tadinho, não. Não. Claro! Poxa, eles não são privilegiados, mas vão levar uma Então afeto. eu não vou pra polarização, não, mas eu quero um palpite pra chamar atenção pra algumas Quem matou pessoas. a Death Hotman, não. Não, essa aí Dessa não. vez não foi a Leila, não. Eu acho que a Tá Viva, cara, juntou lá a Conceição. Passou o efeito do com- remédio agora, ele para de falar Passou. mais não. Desculpa, O que então. fica? Como é que vocês acham que é melhor pra gente divulgar falando disso aqui, tá? Pra estar presente com vocês nos acolhimentos, nos projetos de artes, que eu acho que estimula os meninos muito, Sim. e projetos de esporte. Eu sei que os dois são muito, Os mas qual que é mais fácil? pedem muito esporte. Eles pedem muito por isso. Quando a gente pergunta o que você quer, né? Que tipo de atividade você gostaria de fazer? Futebol. O menino, então, futebol grita que o sonho de 90% dos meninos Claro. é ser jogador de futebol. Aham. E Meu também. já passou. Só que Não. eles te contaram a verdade. Olha o etarismo. Mas acho que o esporte, a arte, a gente tem meninos que têm interesse, né? Que vendem pulseirinhas, que começam a fazer alguma coisa. Então, é uma coisa bacana. Eu falo arte, até Escolar. coral, ensinar a cantar, que não tem material, que é uma tem coisa, alguns sabe? programas, Essas coisas assim. Vários meninos vão ter curiosidade de aprender instrumentos, isso aí você pode ter Uhum. certeza. Todos eles. É. Né? E o reforço escolar, que é uma coisa que quem puder, Isso ficou muito na minha cara... cabeça. E o reforço escolar acho que pode ser qualquer pessoa Qualquer. que pode sentar fazer um para casa, às vezes um vizinho lá que pode ir lá. Porque talvez você falou da dificuldade de traslado, né? Às vezes um vizinho que alguém possa ia ir lá lá. A vizinha É. do centro de acolhimento. E tem em quais bairros? Não vou falar o nome da rua, nada. Nossa. É mais fácil você falar quais não tem. Então, né? as vizinhas dos bairros, tem no Ouro Preto, eu vi que tem. Em vez de ficar reclamando os meninos, ele vai lá ajudar a fazer para casa, só. É isso Vai fazer aí. um trem que presta. Em vez de Isso ficar aí. aí vendo... Apesar de que o programa da É o Sônia Abrão de Odete tarde é muito bom. Não, Odete Reutemann é imperdível. Odete Os Reutemann meninos e já vão estar dormindo, Big né? Brother, Casamento às Cegas. Ó, tá, Nossa, meu Deus. Nossa Tá Senhora. vendo? Casamento às Cegas tá imperdível. Você viu o Alguém cara, vai salvar ele. você trocou mensagem de amor com a moça, só que ele viu a moça e saiu correndo. Foi o Casamento às Cegas mais 50. Bom, vamos encerrar? Vamos. Obrigado. Gente, Tiago, Suzane, nós vamos fazer um show do Belo. Foi bom demais. Igual eu falei, com todo o cuidado que a gente tentou ter, e espero que tenhamos conseguido, a ideia foi trazer informações, conhecimento pra gente, Pra inclusive, nós. né? Mas também sem perder o lúdico e a leveza que a vida exige da gente, né? As coisas são tão duras, a gente vai colorindo a vida, comer colorido, a gente vai dando um jeito de fazer a vida ficar mais colorida. É isso Mas mesmo. é isso, É isso mesmo. né? Já que não pode ser a Disney todo dia, que seja a Isso. Disney numa meia colorida, Isso. numa piada fora de hora, ainda que sem graça, mas que a vida possa trazer essa leveza. Você quer... Eu quero, e eu acho que a intenção disso aqui é trazer duas pessoas que fazem e que eu queria que vocês, pela indicação da doutora Tatiana, que viu sua palestra, que falou do trabalho de vocês, que personificasse um pouco esse trabalho, visse que tem jeito, que saiu da iniciativa privada, de um hotel, que eu acho que eu nunca ia imaginar, assim, era uma situação difícil, de empresa, um tipo de empresa difícil de imaginar que seria a Cara, primeira e um ou uma hotel das que maiores. bacana, cara. Não, A parte do eu hotel lá acho da que Vascabral é pra É caramba. legal, é legal. E obrigado pelo tempo de vocês. Desculpa, nós atrasamos um pouquinho, a conversa estendeu, graças a Deus, porque estava boa e que a gente, acho Nós que atrasamos jogou pra informação começar, atrasamos pra terminar. mas porque Pegar a aquele informação trânsito foi boa. gostoso da Vila da Serra agora, que é Nossa. delícia de trânsito. Tá, mas obrigado Mas mesmo valeu. pelo tempo de vocês e pelas informações que vocês trouxeram. Gente, eu cobro muito do poder público e cobro muito e sempre peço muito para que quem possa pagar mais imposto, pague mais imposto. Aqui no Brasil, infelizmente, o pobre tem que se virar para não pagar imposto, vai para a informalidade, se vira porque a carga tributária do pobre, da classe média, claro, também é muito mais alta. Mas, enquanto a gente ainda não consegue, né, como o Thiago falou, mudar o sistema, muito embora a gente
Tente. Vamos tentar fazer nossa parte, né? Doando aquele tempo. Não estou pedindo aqui para ninguém tirar o respirador para dar para o outro, porque não adianta mesmo você morrer e o outro não vai ter quem ajudar depois. Mas é tentar doar. Se você tem tempo, doa tempo. Se você tem dinheiro, doa dinheiro. Se você tem espaço, doa espaço. Se você tem posto de trabalho, dá oportunidade para quem o mercado não daria, né? Aquela pessoa e que o mercado torceria o nariz, às vezes você pode levar para sua empresa, né? E você chega final de semana, vai sair com a namorada e tal, pega lá uma pernoite no Hotel San Diego. Você que é de Belo Horizonte, eu tô falando sério. Pode mesmo. Mas é pega isso uma mesmo. pernoite. Quem ajuda né? os outros, a gente tem que ajudar. Vamos apoiar o Hotel San Diego. Bota aqui, viu, galera? O Hotel San Diego. É um grande abraço. Mais do que nunca, conversas que importam muito. E vamos tentar. Se a gente conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, talvez devagarinho, né? A gente pode fazer o mundo ficar um pouquinho melhor. E vamos torcer pro Galo. Também dá um pouquinho de alegria pra gente. Tá muito difícil. Vamos. Beijo pra vocês, até o próximo. Tchau, gente. Obrigado. Papocast. Obrigado. Conversas. Gente, obrigado demais. Foi bom pra caramba. Né?